Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa oitava aula, né? Do nosso curso. E vamos fazer antes uma oração, fechando nossos olhos, nos concentrando em nossos corações. Vamos invocar a presença dos nossos guias espirituais, dos guias espirituais da nossa casa, Irmão José, das correntes de cura e de proteção que nos envolvam nesse instante. Cada um de nós, nossos entes queridos, nossos lares, a todos aqueles que não puderam estar presentes aqui, estão online, a todos, a todo o nosso planeta Terra também, trazendo equilíbrio, paz, harmonia. E vamos pedir sempre a presença e a inspiração do nosso amado Mestre Jesus Cristo. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. A felicidade de um A felicidade de todos, o pensamento, força criadora. Eu sou luz, Deus está em mim, eu sou luz. Bom, boa noite a todos. O tema de hoje é um tema extremamente importante, né? Todos sempre perguntam na casa espírita, em qualquer um que trabalhe com a espiritualidade, como que a gente pode fazer para se proteger de alguns ataques energéticos ou de entidades. Então, como que a gente pode ter as nossas defesas psíquicas e energéticas? Então, o tema aqui que a Júnia ficou incumbida de preparar a aula para vocês. É um tema muito fascinante e ela preparou já naquele resumo dela de forma bem interessante. Quem já leu, já grande parte da aula já entendeu alguma coisa. Então, nós vamos aproveitar com a aula da Júnia hoje aqui. No finalzinho, quem tiver dúvida, quem quiser fazer perguntas e tal, vamos ter um bate-papo para a gente tentar entender como que a gente pode se proteger mais, né? Então, vou passar a palavra à nossa querida Júnia. Vai ficar com esse? Ou Os dois. Era eu, gente, que estava com o microfone aberto aqui. Qualquer coisa vocês vão colocando aqui no chat também, que eu vou olhando qualquer coisa aqui. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal do online? Boa noite a todos também que estão aqui presentes. Deixa eu só ver se tem mais algum microfone aberto. Não. Então vamos começar esse tema. Eu acredito que seja um dos mais importantes temas, porque nós somos seres influenciáveis, né, pelo mundo espiritual. Isso é no livro dos Espíritos, existe um capítulo inteiro só para falar sobre isso. Daqui a pouco vocês vão ver aqui. Eu acho até importante vocês lerem depois para ter mais aprofundamento nesse tema. E não desmerecendo os outros, é porque esse realmente vai influenciar no nosso trabalho aqui na casa, né? E não só na casa, principalmente fora, porque os ataques eles vão acontecer em qualquer lugar. E se a gente não tiver uma mente, um pensamento muito centrado, eles penetram. Então, vamos começar aqui. Deixa eu só arrumar a apresentação do online para a gente ficar na mesma página. Bom, eu vou começar sobre as linhas de grade. O que é as linhas de grade? São sistemas de forças que elas são como teias de aranha que envolvem o nosso planeta Terra. Para que ela serve? Para proteção. Então, assim como nós temos as nossas proteções, a Terra também tem
essa proteção. Ela mantém toda a Terra em equilíbrio, não só nós, seres humanos, mas desde o mineral até o hominal. Então, tudo que envolve a Terra, essa grade planetária, ela faz esse equilíbrio, ela mantém este equilíbrio. Ela sustenta e organiza todas as camadas, desde o umbral até as Pleiades evoluídas. Existe lá naquele documento que eu coloquei em PDF uma aula que a Mônica Medeiros explica exatamente isso, né, das linhas de grade, como que ela foi descoberta, né? E assim, gente, o tema de hoje tem vários tópicos, então eu vou passando, depois se der tempo a gente faz as perguntas, se não, se passar muito do tempo, porque eu quero fazer uma prática ao final, vocês colocam lá no grupo e a gente continua tirando dúvidas por lá, tá? Que é bastante tópico essa aula. Pitágoras, Platão, ele ele acreditava que as formas perfeitas criavam proteções. Então, o que ele fez? Ele colocou 5 elementos, um dentro do outro, que são essas aqui. Vai passando para mim, que aí a gente fica na mesma página. Os 5 elementos: água, fogo, terra, ar, água e o cosmos. Ele foi juntando isso dentro, uma da outra, dentro da forma, e ele percebeu que tinha 120 círculos, 4.862 pontos de energia. O que isso significa? Que esses pontos de energia é exatamente a linha de grade. Volta uma, Ricardo. Tá vendo que parece uma teirinha de aranha ao fundo? Gente, vocês não reparam no fôlego, não, porque até a grávida conseguir aqui manter o. Vai demorar um pouquinho, mas tenha calma. Então, essas linhas de grade, essa grade planetária, elas servem para proteção. E quando Platão resolveu colocar esses elementos, ele percebeu esses pontos. Esses pontos são pontos de energia. Aonde tem esses pontos, são pontos aonde, lá na antiguidade, o pessoal usava para colocar os seus castelos e as suas cidades. Por quê? Porque tinham mais energia. As pirâmides estão sob um ponto desse. Outros igrejas, outros monumentos que a gente tem também. Machu Picchu, sim, está dentro desses pontos energéticos, porque eles perceberam isso. Gente, não tem nada novo. A gente só... Eles não estão conseguindo ver? Veja se foi. 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 Tá, foi. Ou ainda não, Júnior? Se não, depois qualquer coisa você vai me falando. Foi, né? Ótimo. Passando para o próximo tópico, que é a ressonância de Schumann. O que é a ressonância de Schumann? Ela é a parte mais alta dessa grade planetária. O que é a ressonância de Schumann? Quem descobriu foi o físico alemão Schumann, que ele tem um sobrenome Schumann. Vou nem me arriscar a falar os primeiros nomes antes, porque é bem complexo. Em 1952, ele percebeu que a Terra era cercada por essa ressonância. O que é essa ressonância?
ela ela fica na atmosfera e ela é formada pelos raios e pelos relâmpagos. Os raios e os relâmpagos batem nessa camada e voltam para a Terra. Ela não é homogênea na Terra inteira. Há lugares onde ela é mais forte. Aqui no Brasil, por exemplo, por causa da nossa incidência de raios, ela é mais forte, porque cai muito raio aqui. Então, ele percebeu também que em alguns lugares ela é mais forte que em outros. E também ele percebeu que nesse bate-volta, existe o que? Uma frequência, que é como se fosse o coração da Terra, a pulsação da Terra. Antigamente, ela ficava entre 7,83 Hz. Só que agora, ela já alcançou picos de 150 Hz. Devido à localização terrena, movimentação de astros, do Sol, da Lua, isso também influencia nessa camada. Resultado, nós também sentimos, principalmente os sensitivos. Nós vamos sentir porque o nosso cérebro, ele também emite ondas, ele também tem frequências. E essas frequências são influenciadas por essa camada. Então, se ela atinge picos muito altos, a gente sente. Então, ansiedade, insônia, entra no nosso campo psíquico também. Essas ondas também, quando a gente está em ressonância com a Terra, a gente entra no que a gente chama de estado de alfa, que é um estado meditativo relaxante. Então, essa frequência tanto pode fazer com que a gente fique ansioso, com insônia, quanto também ela pode fazer a gente ficar estável. Depende do quê? Do nosso mental. De como nós estamos. Pode passar. Vamos mudar aqui, porque tá compartilhando somente a tela do PowerPoint, não da transmissão. Aí tem que ver, mas é a outra tela que tem que compartilhar. Então, mas essa tela de baixo aí tá só do programa, ele tem que mostrar a apresentação. Aí aqui, ó, compartilhando aqui, só a gente alterar essa tela aqui, ó. Vendo? A tela que está compartilhando é a do software. E aqui tem que compartilhar essa outra aqui. Vê se consegue. Mas não tem problema não, porque se a gente mudar, eu saio da tela. Ah, então vamos já direto para tirar a apresentação aqui e aí muda para ela aqui. Ok? Que aí quem estiver em casa vai ver essa tela aqui. Uhum. Porque estava vendo a outra e ela já falando da próxima. Prontinho. Essa é a... O Ranieri está presente, mas ele está aqui. Essa é a camada... Estamos gravando aqui. Perguntou alguém? Estamos gravando. Essa é a camada da ionosfera, da ressonância Schumann, que eu comentei. Ela tem essa... Cadê o... Aqui. Ela tem esse vermelhinho, é essa camada. Os raios batem nela e voltam em direção à Terra, que é o que faz dar essa pulsação. E o que a gente está vendo recentemente, que todos nós espíritas sabemos, que a Terra está passando por transformações, né? Que espíritos vão degradar para outros lugares, outros estão chegando para ajudar na nossa evolução, e não tem como, gente, nós conseguirmos fazer essa transição planetária se nós nos mantermos na mesma frequência, né? A gente vai precisar alcançar ressonâncias mais altas. E para isso nós vamos ter que fazer o quê? Preparar o nosso mental, o nosso psicológico. Essa aula aqui vocês vão ouvir eu falar muito sobre isso, porque tudo que envolve a mediunidade em si, ela está conectada com o nosso pensamento. É tudo nosso pensamento. Tudo como que a gente pensa, sente e age. Não tem outra forma
Não há como você ter outra dimensão. Não há como. Vai ser o nosso pensamento. Então, nós temos ali a ressonância Schumann, sono profundo, teta, que é meditação profunda, estado hipnagógico, alfa e beta. Então, estado de alerta e concentração. Quando nós estamos, de novo, conectados, centrados, a gente entra nessas ondas e consegue alcançar estados de pensamentos diferentes. À medida que nós conseguimos concentrar, meditar, a gente vai alcançando ondas diferentes. Então, de novo, o que faz com que eu fique ansioso ou tranquilo? O meu estado mental, não é verdade? Como pessoas sensíveis captam mais, como eu já tinha falado, e como harmonizar o nosso corpo, o nosso campo com o da terra? Contato com a natureza, andar descalço, tomar um banho de cachoeira, árvores, contato com a natureza. Meditação e silêncio, música binaural com frequência de 7,83 Hz, respiração consciente, banhos energéticos. Olha, foi em cima ali. Essa daqui já é a linha de lei. O que são as linhas de lei? Como se diz a Mônica Medeiros, em uma tarde chuvosa, porque o pessoal pensa muito em tardes chuvosas, a gente fica introspectivo. Alfred Watkins, na década de 1960, resolveu pegar os principais monumentos da Terra, as pirâmides do Egito, Machu Picchu, entre outros, e começou a colocar pontos. E ele percebeu que esses pontos formavam linhas mesmo, linhas retas. Inclusive, há uma linha que passa por Brasília. Então, esses pontos, eles formam linhas. E os nossos amigos extraterrestres usam também como caminhos. Então, as linhas de lei, elas também servem como estradas para naves espaciais. Essas são as linhas de lei. Oi? É tipo um mapa para ele? É tipo um mapa. Sim. Um GPS. Ela forma. E essas linhas de lei também, elas têm conexão com os chakras da Terra. Porque a Terra também tem chakras. Então, essas linhas aqui, ó, o ponto delas, quando vão sendo traçados, eles vão se conectando e formando esses pontos de energia que se concentram em alguns pontos maiores aqui, formando esses pontos energéticos da Terra, que formam os chakras da Terra. Agora nós vamos entrar de fato no que é o assunto, mas essas informações são importantes para nós entendermos que não é só o nosso campo, nós temos um campo externo também. Então, o campo externo influencia no campo interno. Então, como às vezes está o campo externo, está o meu campo interno. Então, eu preciso entender que existem a grade planetária, as linhas de lei, para que eu também entenda que há um universo fora, né? Existem milhares e assim, infinitos assuntos que a gente nunca vai conseguir estudar tudo. Ainda vai ficar coisa sem estudar. Mas é importante a gente entender, principalmente, que o que está fora também está dentro. E aqui, por que eu coloquei bem em destaque? O capítulo é o capítulo 9. Quem quiser anotar, anote, porque é importante vocês leem esse capítulo. Ele não é grande, dá umas 4 folhas apenas. É da pergunta 456 a 474, e ela fala muito sobre os nossos pensamentos. A primeira pergunta é: os espíritos influenciam nos nossos pensamentos? E a resposta é sim. Sim, muito mais do que imaginamos. Então, o capítulo inteiro
fala sobre isso. Inclusive, a pergunta que você fez, Nicele, está lá também a resposta. Até, inclusive, falando sobre como faz para ele ir embora, vamos dizer assim. Então, é muito importante esse capítulo para o nosso conhecimento de proteção. Porque se a gente só deixa indo, vai indo, chega um momento que a gente perde o controle. E médiums, gente, olha, eu costumo falar o seguinte, a gente assina uns contratinhos. Quando a gente vem, a gente assina uns contratinhos. Chega aqui, a gente não quer assumir os contratinhos que a gente assinou. E aí, o que acontece? Principalmente com aquele médium que assinou o contratinho, chega aqui, ele não quer trabalhar. Se ele não coloca isso à disposição, ou pelo menos não se faz um autoconhecimento, a maioria, não estou falando que é regra, não estou falando nada sobre isso, mas muitos viram esquizofrênicos, porque aquilo começa a invadir a psique dele de uma tal forma, tão forte, que depois já não tem volta mais. Eu tenho um caso desse na família, posso falar com propriedade, então. Por quê? Porque deixou avançar muito, no começo certamente era uma obsessão, mas agora já está no estágio de fascinação. Não tem volta mais. Então precisa ser tratado com remédio e, ao mesmo tempo, a parte espiritual. Porque não adianta eu tomar um remédio só para o físico se o meu espiritual também está todo desorganizado. E não adianta nada eu só olhar para o espiritual se o meu físico também está todo detonado, né? Então, só um minuto. A gente precisa ter muita cautela sobre isso. Existem 3 principais tipos de ataques espirituais. O primeiro é o energético. É aquele que a gente sente. Vocês já entraram no hospital? Gente, deixa eu contar para vocês. No começo, quando minha mediunidade começou, de fato, a aflorar, uma tia do meu marido quebrou o braço. E eu fui para a UPA com ela. Eu sentei no banquinho, passava um doente, passava outro, aquele negócio, aquele movimento, né, de hospital. Começou a me dar uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça que eu não sei de onde que aquilo surgiu, eu não tinha nada. E do nada, que nunca é do nada, nossa, eu fiquei com muita dor de cabeça. E eu não sabia que era isso. Depois que, né, evoluí, vi para o centro, que eu fui descobrir que era uma influência totalmente do mundo espiritual. E aí, esse ataque acontece principalmente nestes ambientes, ataques energéticos. Então, aonde acontece? Em ambientes mais densos, como hospitais, aglomerações, barzinhos, são ótimos para acontecer isso, gente. Emoções e pessoas que nos emanam também emoções como inveja, raiva, ciúme, medo inconsciente, falta de proteção ou desgaste no campo áureo. Sintomas comuns: cansaço repentino, dores no corpo sem causa aparente, dores, sensação ou peso de estagnação, mal-estar após o contato com pessoas ou lugares, que foi esse caso que eu contei para vocês. Então, outra coisa, outra vez, gente, eu pisei numa loja, aqui em Brava mesmo, eu pisei numa loja, mas me deu uma pontada tão forte na cabeça que eu tive que voltar para trás. Eu não consegui nem entrar dentro da loja. Eu entrei e já senti, falei assim, não dou conta nem de ficar aqui. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente acha que é nosso, que é físico. Ah, é porque eu comi um negócio lá no almoço. Ah, é porque eu não dormi bem à noite. Ah, é porque... Não é. É por isso que a gente tem que orar e vigiar. É vigiar o tempo todo. Porque os espíritos influenciam mais do que a gente imagina. E se a gente não está ligado, o que acontece? É o meu almoço, é o meu sono. E vai ficar cada vez
pior. Então, a gente tem que ter esse cuidado e prestar atenção nesses detalhes. O psíquico. O psíquico é uma forma também de energia mental ou emocional, projetada por uma pessoa consciente ou inconsciente, com carga emocional. Esse aqui é principalmente com pessoas encarnadas, né? Que quando as pessoas fazem aquele trabalhinho para continuar com a pessoa casado, e às vezes é para virar a página e não vira. Enfim, isso daqui é um ataque psíquico, que é quando você tem interferência do externo para o seu interno através de pensamentos. Então, gente, é aquele famoso ditado: o que as pessoas não sabem, elas não estragam. Então, é bico fechado, muitas vezes. Por quê? Porque a gente, às vezes, tem a mania de compartilhar muitas coisas e aí dá errado, mas nem sempre. E, gente, a inveja é uma coisa que, às vezes, a pessoa nem tá vendo que ela tá emanando aquela energia pro coleguinha. Ela não percebe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, até a gente mesmo. Não é só o coleguinha que emite, a gente emite para o coleguinha também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos próprios pensamentos também. Porque, às vezes, alguém vem te contar: nossa, fui promovido, e você está esperando aquela promoção do seu trabalho, tem 1 ano, e não acontece. Aí, assim, inconscientemente, sem querer, assim, mas por que ele conseguiu primeiro que eu? Sem querer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente também emana, não é só o colega. Gente, não, eu não. Vocês emitem? Eu não invejo, jamais. Alecrim dourado, todo mundo, imagina, estrelinha, gente. Então, a gente, não, imagina, só o outro que é pra gente, a gente pro outro, não. Então, inveja ou raiva, mentalmente alimentados, manipulação psíquica ou desejo de controle do outro. Pessoas narcisistas, então, nem se fala, né? É um rótulo que agora está na moda. Pessoas tóxicas. As pessoas tóxicas, então. Eu não sou tóxica, não, gente. Eu sou o coleguinha. Tem que tomar cuidado. Origem: pensamentos obsessivos sobre alguém. Inveja ou raiva, mentalmente alimentados, manipulação psíquica, desejo de controle. Situações comuns: confusão mental, pensamentos negativos repetitivos, pesadelos e ansiedade súbita, sensação de estar sendo observado ou influenciado. Então, esses são os sintomas comuns que a gente sente quando a gente está sendo invadido psiquicamente. O ataque espiritual. Aí a gente já entra numa seara do mundo dos desencarnados. O ataque espiritual é uma obsessão, espíritos perturbados ou negativos, sobre uma pessoa encarnada afetando sua energia ou emoções. Pergunta 159 e 160, que é aquela que eu coloquei, né? Os espíritos influenciam nos nossos atos mais do que a gente imagina. Vossa alma é um espírito que pensa. Nesse conjunto, há sempre os vossos e os nossos. Eu estava vendo um exemplo, eu compartilhei lá no grupo, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, ela contando sobre a obsessão de uma pessoa sobre a outra. Ela veio como mulher e eles ainda assim acharam ela para obsediar. Então, Divaldo Franco teve um obsessor por 40 anos. E então, gente, isso não é brincadeira. A gente não sabe o que a gente fez em vidas passadas, né? Teve uma vez que eu estava trabalhando com o Armando e falei assim: Armando, olha, que bom. Eu parei, né? Eu estava no trabalho mediúnico, acolhendo o irmão. Eu parei, olhei para o Armando e falei assim: não dá. Ele falou: por quê? Porque eu quero te bater.
falou assim, não, deixa vir, a gente vai conversar com ele. E aí o Armando foi conversando com aquele obsessor que era dele, era o obsessor do Armando, né? E ele brinca, todo mundo sabe que ele brinca, ele conta os casos dele, e ele fala que ele não foi uma bobisca. Então todos nós vamos ter inimigos de outras vidas, em mais ou menos grau. Mas o que mais faz espírito obsessor sair da nossa aura, o que é? As nossas próprias atitudes, a nossa mudança interna. Ele não vai sair do seu campo se você continuar sendo quem você era como antes. Então, é a reforma íntima. Essa reforma íntima é o que vai fazer o desobsessor sair do seu campo. Como que o obsessor do Divaldo saiu? Só a partir do momento que o Divaldo adotou a mãe do obsessor. Aí ele saiu, né? Houve ali um momento de perdão. Então, como que o espírito vai deixar de ser o obsessor? A partir da minha transformação. Exato. Pelo exemplo, não adianta só ficar falando, mas se meu coração tá cheio de amargura também, de ressentimento, e nem por ele, mas pelos os da terra mesmo. Pode passar aí. Foi aqui não. Agora foi. Origem. Laços kármicos, ou seja, fiz alguma coisa para esse irmão em outra vida e agora ele volta. Vícios e padrões repetitivos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre vícios daqui a pouco. Sintomas, sintonia com espíritos em sofrimento, trabalhos espirituais de baixa vibração. Sintomas comuns, vozes mentais internas, obsessores, perda de vitalidade e clareza espiritual, influência em decisões ou comportamentos, mudanças de personalidade ou comportamento repentino. Você está tranquilo num lugar com uma pessoa. Do nada, aquela pessoa se transforma num leão que você fala assim, o que aconteceu? Às vezes basta uma frase ou basta uma palavra, aquela pessoa muda totalmente a energia, o gatilho, né? Dá o gatilho, e muda, você fala assim, o que aconteceu? Tem gente que muda até o olho. O olho da pessoa fica diferente. Então, os que dá até medo. Você fala assim, meu Deus, tô com medo. Tá possuído, mas tá mesmo, porque ele tá obsediado. Então, tá mesmo, né? E a gente tem que tomar cuidado, então, com os nossos comportamentos. Relação entre eles. A relação entre os três. O que acontece? Um ataque energético mal cuidado, então, pense, começa lá pelo ataque energético. Eu estou num lugar, num hospital. Começa lá. Eu já começo a sentir os efeitos. Dor de cabeça, um mal-estar no estômago também, que é comum em médium. Nossa, tem hora que dá uma vontade de vomitar, aquele negócio, aquele estômago ruim. Começa lá, você não cuida. Aí vira um ataque psíquico, que é quando começa a vir pensamentos, os pensamentos que você fala, eu tenho uns pensamentos, gente, que eu tenho hora que eu tenho que parar e rezar, tipo assim, Jesus amado, de onde saiu isso? Tipo assim, do nada eu tô dirigindo e falo assim, nossa, e se eu tivesse atropelado aquela pessoa? Eu falo assim, da onde surgiu isso, criatura? Você nem atropelou a pessoa, tem hora que eu tenho até que rezar, que eu falo assim, meu pai amado. E aí, se eu não cuido, vira o quê? Uma obsessão. Então, vira uma cascata. Se eu não cuido bem do meu energético, ele vira psíquico e vira uma obsessão. E da obsessão também vai até o vampirismo, que é quando eu já chego lá também no vampirismo, que é quando te suga sua energia. Ela tira seu fluido vital. Pode levar até a morte. Tem um caso aqui também que eu vou explicar para vocês. Um minuto para grávida, só um minuto. Então, aqui a comparação dos três, entre o ataque espiritual, a obsessão e o energético, e também onde vocês encontram
as referências, tá? No livro, depois eu vou compartilhar lá também, no grupo, essa apresentação. Quem quiser se aprofundar, tá lá. Tudo que eu tô falando aqui está ou dentro do livro dos espíritos, ou dentro do livro dos médiuns, ou naqueles vídeos também, de pessoas confiáveis que eu coloquei para vocês. Simbiose energética. É uma ligação energética de dependência mútua entre consciências. Pode causar estagnação e adoecimento. Ao contrário do vampirismo, onde há uma perda do fluido, na simbiose há só um envolvimento mútuo. A gente costuma ver muito isso com o familiar. Quando o familiar desencarna, ele fica obsediando aquele que desencarnou. O encarnado obsedia o desencarnado. Deixa eu contar para vocês. Quando eu nem conhecia o espiritismo, fui numa casa espírita, e aí eu comecei a sonhar todos os dias com meu pai. Meu pai já era desencarnado há 4 anos, mais ou menos, agora vai fazer 15. E aí eu comecei a sonhar com ele toda semana, e eu estava passando por uma dificuldade muito grande na minha vida. E aí eu fui para o centro, lá de Adrianinha, não sei se vocês conhecem. E aí eu não conhecia o espiritismo ainda, foi se não a primeira vez que eu fui. Deitei na maca e a pessoa virou para mim e falou assim, foi a segunda, porque a primeira vez ela falou que meu pai estava em estudo. Para que ela me falou isso? Porque aí eu quis ir na próxima vez para me perguntar dele de novo. Se ela me falou a primeira vez, ela vai me falar de novo. E aí eu comecei a obsediar mesmo e ficar pensando no meu pai. E todo dia. E aí cheguei lá na Adrianinha, eu entrei, deitei na maca, ela começou a falar assim para mim: o amor liberta, o amor não aprisiona. E eu tô assim, uai, mas eu não sou ciumenta com a minha mãe, eu não sou ciumenta com o meu namorado. E ela falando de amor, e eu querendo que ela acabasse rápido, porque eu queria perguntar do meu pai. E ela dando uma palestrinha para mim de amor. O amor é isso, o amor é aquilo. E eu não estava entendendo nada. Acaba logo que eu quero perguntar do meu pai. A hora que ela acabou, eu falei assim, eu queria saber do meu pai. Aí ela falou assim, o amor liberta, o amor não aprisiona. Foi a única frase que eu guardei da palestrinha toda que ela falou. Por quê? Na hora que ela falou isso, eu falei assim, estou obsediando meu pai. Eu estou fazendo com que ele entre em sofrimento. Eu queria muita informação. Eu queria muita informação dele, gente. E aí ela falou, o amor liberta, não aprisiona. A partir dali eu entendi que eu estava fazendo o coitado sofrer. Então, a simbiose energética é isso. Quando nós entramos nessa... Mas aí existe um detalhe. Existe a simbiose onde a pessoa de lá também contribui. Então, vira uma bola de neve. Um retroalimenta o outro. Ele pode acontecer com familiar, terapeuta, entre terapeuta e cliente. Por quê? Vira uma dependência. Eu dependo de você e você depende de mim. A diferença da simbiose para o vampirismo é que o vampirismo ele faz com que o fluido energético vá junto. A simbiose não, ela é só essa retroalimentação. É como se fosse um vício também. Eu me vicio naquela pessoa. Já o vampirismo, você vai perder o seu fluido. Por quê? Porque aí já se trata de uma grave obsessão. Aí já foge do controle. Essas entidades muitas vezes são espíritos viciados e eles se ligam em você através do seu vício. Então, se eu tenho vício em bebida, vou ter obsessão com bebida. Se eu tenho com cigarro, eu vou ter vampirismo com cigarro. Então, eles se ligam através dos nossos sentimentos também. Então, se eu sou uma pessoa que eu só carrego ódio, ele vai se ligar a mim pelo sentimento do ódio. Se eu tenho raiva, ele vai se ligar a mim com o sentimento de raiva. E é uma coisa que se eu não
cuidar, vai ficando cada vez pior. Né? Ele vai drenar minha energia. Ele vai aparecer nos meus sonhos. E é o exemplo que eu vou falar para vocês. Tem um exemplo de uma pessoa que ele entrou num vício sexual com uma mulher. E essa mulher sempre aparecia nos sonhos dele. E primeiro começou simplesmente com uma simbiose, né? Aquele negócio mútuo ali. Quando ele procurou o centro, foi muito difícil até para ele falar para as pessoas o que ele estava sentindo, porque é uma coisa constrangedora. Como é que você chega e fala assim, olha, eu estou tendo sonhos sexuais com uma mulher, né? E aí foi muito difícil para ele. Ele levou 10 anos para contar isso no centro, até que ele conseguiu contar. Quando ele contou, eles começaram a fazer o tratamento. A mulher desapareceu do sonho. Passou um tempo, ele desapareceu do centro, porque ele não queria se desvincular dela. E aí o que aconteceu? Levou até o suicídio dele, até a morte. Então, o vampirismo, ele vai drenar toda a energia, vai sugar até o seu último fio de cabelo e você vai sendo influenciado pelos pensamentos, até levar ao desencarne, através, por exemplo, do suicídio. Porque o que acontece nesse caso, eu acredito, ela deve ter prometido alguma coisa para ele. Não, você vem para cá, e aí, aqui a gente pode ser feliz, aqui a gente pode casar, né? E aí, não é? Levou a uma fascinação, e que levou ele a tirar a própria vida. Então, pessoas que têm vício, por exemplo, com drogas, é a mesma coisa, né? É como se aquilo fizesse quase que parte da psique da pessoa. E vira uma coisa tão profunda, que depois já está enraizado aquilo. Não consegue mais tirar. Não tira mais, né? Uma coisa é quando a gente tem aproximação dos irmãos, que a gente vem trabalhar aqui na segunda, na quarta, que eles já entram na nossa esfera, vamos dizer assim, e depois na segunda a gente traz ele para cá. A gente sente os efeitos. No domingo de tarde ali, você já começa a ficar meio assim, na segunda, 4 horas, meu, era segunda-feira, 4 horas da tarde começava os efeitos. Eu falava assim, já não é meu. Eu já senti uma dor de cabeça, um desconforto no estômago, uma dor na nuca. Eu não senti dor na nuca, mas aí a gente vai sentindo os efeitos, né? E aí, o que que isso é diferente, porque eles já colocam eles para vir para o tratamento. Nesses casos aqui, já estão em estágio muito avançado de obsessão, e a ligação não se dá só por isso, a ligação se dá pelos vícios, pela droga, pelos sentimentos ou laços kármicos. Então, existe uma outra história por trás disso, né? São coisas diferentes. Pode passar aí. Pô, tem dois aqui. Eita. Ok. Esse aqui é um assunto também que a gente pode fazer uma aula só sobre ele. Chips e implantes. Aquela aula que eu coloquei lá para vocês no PDF da Mônica Medeiros, assistam. Ela vai falar de tudo de forma muito mais profunda, de forma bem mais clara até do que eu. Aqui eu só vou dar o resumo para vocês também do que ela falou lá, porque eu achei aquela aula dela fantástica, que esclarece muita coisa também a respeito de chips e implantes. Então, o que eles são? Eles começaram a ser implantados a partir da Segunda Guerra Mundial pela Confederação de Espíritos para monitorar, proteger. Vamos lá. Existem 2 tipos, tá, de implantes: o bem e o mal. Então, muitos, a partir da Segunda Guerra Mundial, foram chipados. Ela fala, inclusive, que a mãe dela tem um monte no corpo, espalhado pelo corpo inteiro, a mãe da Mônica Medeiros.
Então, esse chip serve para quê? Para os do bem. Vamos falar assim? Os do bem servem para nos monitorar. Eles querem saber como que a gente pensa, age, o que está acontecendo, e potencializam coisas boas, sentimentos bons. Se a gente é médio, potencializa, ele pode potencializar aquilo que a gente tem. De novo, o bonzinho, tá? Pode trazer até cura, às vezes, de doenças físicas. O da mãe dela tem alguns que foram implantados para doenças físicas, para cura de doenças físicas. Também para facilitar habilidades de indivíduos que se comprometeram com missões elevadas. Então, aqueles espíritos que vieram com missões né, difíceis ou mais desafiadoras, esses chips também vão ajudar essas pessoas nessas missões. Pode passar. O que eu achei mais completo e que eu confio, foi o da Mônica. Mas eu acredito que tem bastante lá. Por quê? Você chegou a procurar? Receio. Entendi. Esse que ela fala, não é bem ela que fala, é a Sheiliane. Não é a Mônica. Ela está incorporada e vai respondendo a perguntas. Então, eu peguei dessa fala dela porque eu achei bem confiável, vou dizer assim. Sim, sim. Porque, assim, o que ela fala é sobre esse bem e o mal, tipo, os chips que foram implantados para o bem e os chips que foram e tem chips que são implantados para o mal, né? Eles vão fazer com que você desregule, que você faça coisas que não era para fazer, né? Ela fala que a gente tem algumas pessoas sentem atrás aqui da orelha ou no chakra humeral. Então, eu achei bem convincente, assim, essa live dela. Mas, certamente, tem outros até mais aprofundados do que essa aqui que eu vi, tá? Essa eu vi para me trazer para vocês aqui nessa aula. Eu não aprofundei muito no assunto dos chips e implantes, até porque, gente, vamos lá. Minha opinião, tá? Se a gente cuida dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, ele é desativado. Minha opinião. Tem alguns que você vai precisar tirar com auxílio da espiritualidade, mesas radiônicas, que é como se tira os chips implantados. Mas o que é o principal? O seu mental. De novo, o seu mental. Não é um chip, não é um implante, não é um espírito, não é ninguém, é você. Se você não entender que quem é responsável pela sua mediunidade é você, não vai ter ninguém no mundo que vai te salvar. Não vai ser uma mesa radiônica, não vai ser um trabalho de cura, não vai ser tomar passe toda semana. Não, é você com os seus pensamentos, com a sua vibração, é os seus pensamentos, é os seus sentimentos. Então, se você achar que sempre vai ter uma cura externa para algo que é interno, você nunca vai conseguir alcançar a sua cura. Porque você primeiro acredita na cura, depois ela acontece do externo para o interno. O que começa é no interno. Então, o trabalho, por exemplo, lá nas câmaras de cura, com Graciliano, com todos os médiums que a gente tem, ele começa a partir do quê? Do seu pensamento. Adianta nada você vir cá segunda, se você só vem só por vir, se você não acredita naquilo que você está recebendo. Então, chip e implante para mim é a mesma coisa. Então, se você não acredita ou acredita, vai depender de você. Você vai dar força ou você vai desativar. E não é você que vai conseguir mudar para mim ou daí que Exato.
Exatamente. Próximo, Ricardo. Funções. É aqui que eu não mudei. Não, eu mudei, foi do... Esqueci de cá. Funções. Monitora os sinais detectáveis por radiestesia, com eletrocardiograma no campo áurico. Eu nunca fiz mesa radiônica, gente. Quem fez, depois quiser até compartilhar no grupo como que foi. Mas essas mesas por radiestesia, ela pode, inclusive no finalzinho que fala que uma das formas de tirar esses chips é pelas mesas radiônicas. Facilitador, ele potencializa habilidades como visão, influência mediúnica, detectados por ondas rápidas e regulares. Indutor maligno, aí tem os malignos, implantados por facções do governo oculto, para controle da vontade, emoções e ações, gerando padrões negativos detectados por ondas lentas e irregulares. Então, de novo, né, eles vão dar um jeitinho. Ou é por obsessão, ou pelo chip, né, eles vão dar o jeito deles de nos controlar. Sintomas físicos que a gente sente: dores de cabeça, melancolia, sensação de pressão, tipo uma tiara no crânio, bloqueios mentais. Podem sugerir chips negativos. Então, quando a gente sente efeitos negativos, como essas dores de cabeça e tudo, é o chip do mal, vamos dizer assim. Porque o chip do bem não vai te causar nada. Ele só está ali para te monitorar ou potencializar aquilo que você tem de bem. Já os chips do mal, ele vai te dar com dor de cabeça e te dar sintomas físicos. Radiestesia e pêndulo são métodos eficazes para identificação e distinção entre os tipos de chips. Remoção e limpeza acontece através das mesas brancas, xamãs, terapias espirituais. O chip que é do bem, se a pessoa não quiser ele mais, é simplesmente ela falar que não quer mais. Eles vêm, te levam para onde foi implantado e retiram. Não quero mais isso daqui, eles tiram, tá? Nessa live, a Mônica fala que muitos indivíduos pediram para ser monitorados. Muitos de nós pedimos para ser chipados, para serem monitorados. Acho que é igual a reencarnação, né? A gente pede para reencarnar. Os contratinhos que a gente não lembra. Ou não lê, ou lê, assina, depois não quer as consequências, não. A retirada pode causar efeitos temporários, como tontura, dores, sensações de perda, comparados a um choque emocional ou uma síndrome de Estocolmo espiritual. O que é essa síndrome de Estocolmo? Essa síndrome de Estocolmo é quando você apaixona por quem te sequestrou, por exemplo. Alguém te fez um mal e você tipo, o ladrão lá do banco, você apaixona pelo ladrão do banco. É a mesma coisa aqui. Você se apega àquilo que estava te fazendo mal. Tá? Então, isso pode acontecer no seu perispírito. Forma agora que nós falamos os impactos dos vícios da mediunidade. Essa parte aqui, gente, é uma parte que eu acho que é muito importante para a nossa mediunidade. Por quê? Se eu tenho um vício, quem que vai se ligar a mim? Viciados. Quem já viu o filme do Divaldo Franco? Vocês já viram que depois que ele vai na casa do senhor lá, é pai do rapaz, né, que trabalha com ele, eu esqueci o nome dele, é Geraldo. Tava cheio de gente na casa dele, porque ele escondia a bebida dentro de casa. Tem gente que você fala assim, olha, você precisa beber 2 a 3 litros de água por dia. Jesus, não conta isso não. Mas numa sentada, no final de semana, ele consegue beber 3 caixas de cerveja sozinho. 3 caixas não, mas vamos lá, 3 fardinhos?
Você fala assim, onde coube 10 litros de cerveja e não cabe 2 de água. Você acha que eu estava bebendo sozinho? Não estava. Então, os vícios, eles atrapalham muito a mediunidade. Não é pouco, não. Por quê? Porque a gente fica suscetível. A gente abre o campo. A gente abre o campo para influências. E eu não vou falar só da bebida, não. Comida também. O vício da comida também. Aquilo que a gente come também. Tem uma frase que ela é clichê, mas todo clichê é clichê porque funciona, né? Então espírito forte não habita corpo fraco. Não adianta você estar com o corpo todo debilitado e você querer que o seu espírito habita ali. Não vai habitar. Então a gente precisa muito cuidar da nossa alimentação, né? E eu brinco que assim, essa vai ficar para a próxima encarnação, porque nessa eu não dou conta de ficar sem comer carne. Mas quando eu fiz o curso de Reiki, eu fiquei uns 20 dias sem comer, porque você tem que fazer aquela limpeza e tal. Eu fiz por 2 vezes. Gente, é nítido. É nítido que a sensibilidade, a sua intuição, a sua percepção, ela fica aumentadíssima. Então, assim, é uma coisa que, eu falo assim, a próxima encarnação, para mim, eu não dou conta, nessa eu não vou dar conta, não. Mas que faz muito sentido, faz. Para mim, as coisas têm que ter um sentido. E aí, quando falava para mim que eu tinha que ficar sem comer carne durante a quaresma, para mim não fazia sentido. Tem tido. Aí, quando eu fiz do reiki, que é 20 dias também, que depois acabou uns 40, eu falei assim, faz muito sentido. Então, tem que ter sentido. Para mim, houve o sentido, né? Então, que era a minha mediunidade ficou muito mais aflorada, minha sensibilidade, minha intuição. Então, faz muito sentido. A comida também é uma espécie de vício. Você senta para comer, aquilo não está nem cabendo mais, e você está lá comendo. Para quê? E aí é assim, ó. E aí você come muito no almoço. Para quê? Se dali 3 horas você vai comer de novo. É um instinto muito animal que a gente ainda carrega, né? Porque antes os nossos ancestrais não sabiam quando eles iam ter a próxima refeição. Então comia-se muito mesmo. E a gente ainda carrega esse DNA. Mas isso é uma coisa que vocês podem colocar na cabeça de vocês. Quando você estiver lá trabalhando no prato, vocês pensam assim, mas para quê? Se daqui 3 horas eu vou comer de novo. Você vai ver que até o seu corpo fala assim, graças a Deus que essa louca parou de comer, né? Então a comida ela faz muito sentido também com essa questão mediúnica. Graciliano, Taqueiro já pediu para que quando a gente vier trabalhar, a gente não comer carne nas segundas-feiras e nas quartas também. Por quê, gente? Porque a gente fica com a sensibilidade aumentada. E no reiki também falaram para a gente que quando você come carne, aquela digestão fica fedendo. Os espíritos que se aproximam de você, eles sentem esse cheiro e não dá conta de se aproximar. Porque a carne fica em decomposição dentro de você. Então, de novo, para mim tem que fazer sentido. Isso fez muito sentido para mim. Foi assim, faz muito sentido mesmo, né? A pessoa não se aproxima. Tem várias linhas, isso é o que eu acredito, gente. Né, tem gente que não acredita, tudo bem. Isso fez sentido para mim e talvez faça para vocês. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aí. Criam brechas, que eu já falei, prejudicam a clareza mediúnica. Exemplo, um médium alcoólatra pode atrair espíritos viciados para perto de si, que é o exemplo que eu dei lá do filme do Divaldo Franco. E isso, gente, essa parte dos vícios, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque se a gente não prestar atenção, a gente acaba se viciando, não. E, de novo, não é só na bebida, nas drogas, no sexo, mas também no chocolate, na comida, qualquer tipo de vício. Qualquer tipo de vício que você vai ter, ele vai ser prejudicial para você na sua mediunidade.
Então, se você quer afinar a sua mediunidade, você vai ter que se controlar. Em 2023, eu já comecei a diminuir o meu consumo. Eu consumia todo final de semana, era festinha. Não é que eu ficava bêbada, caindo, não, mas eu tinha o hábito de sempre estar ali consumindo álcool. Que seja uma taça de vinho, que seja com os amigos, que seja uma dose de caipirinha. E quando entrou 2024, eu falei assim, eu vou fazer um compromisso de beber 2. Só 2. Se eu for numa festa, eu bebia. Se era 2 caipirinhas, era 2 caipirinhas. Se era 2 cervejas, era 2 cervejas. Se era sempre 2. Eu nunca passava dessa meta. Raramente, acho que eu fui num casamento e aí eu bebi 4 porque eu queria experimentar um de cada. Mas foi rara as situações onde eu fugi desse propósito. Melhorou demais. Porque aí chegou no final do ano, aí eu já não, aquilo parece que já não fazia parte mais de mim. E aí aí agora engravidei agora que zerou mesmo, né? Mas o álcool, ele te influencia sim, porque você perde o controle. Eu perdi o controle. E é aqui que está a grande questão, porque eu achava que eu estava bem. E aí uma garrafa de vinho assim, ó, eu adoro vinho seco. Eu bebi uma garrafa, chegou um ponto, eu bebi uma garrafa de vinho sozinha. Eu assim, gente, tem outros aqui comigo, porque uma garrafa de vinho é muita coisa para uma pessoa só. Né? Então a gente acha que a gente está bem, a gente acha que não. Tá tudo bem, imagina, eu tenho controle. Será? Celular. Será mesmo que eu tenho controle? Né? Então acaba que você perde ali 2 horas brincando nas redes sociais, né? Perde serviço, perde controle, perde tudo, né? Então vamos para as formas de proteção. Aqui eu coloquei, baseado numa apostila que o Ricardo compartilhou comigo, eu pus só os títulos porque é enorme, porque lá ele explica quais são os mudras, quais são as músicas, quais são os mantras de proteção. Então, ele é uma apostila bem grande. Então, aqui eu coloquei os títulos. Depois vocês podem pegar esse título, joga na internet, e lá vai ter para vocês também quais são. O que é os mudras, gente? Mudras é quando a gente faz com a mão, tá? Alguns simbolismos com a mão, e isso te forma uma forma de proteção. Músicas que elevam a vibração. Se vocês entrarem no YouTube, tem lá músicas com frequência, fulano de tal, para equilíbrio, para cura, né? Exatamente. Mantras de proteção. Gente, você pode criar o seu próprio mantra, tá? Não tem regra. Eu tenho um comigo, se vocês quiserem anotar, que alguém falou para mim, eu fui adaptando para mim do meu jeito. Então, o que eu faço? Quando eu estou tomando banho, eu mentalizo que a água está saindo escura e depois eu mentalizo a água caindo dourada. E falo o seguinte: eu fecho minha alma, meu corpo, minha energia é só minha. Eu fecho minha alma, meu corpo e meu espírito. E nesse momento eu imagino mesmo um círculo em volta de mim. Minha energia é só minha e de mais ninguém. Eu fecho minha alma, meu corpo, meu espírito. Aí um dia, cheguei aqui no centro, também estava no começo. Sentei ali, que eu ia vir para o passe. De repente, me deu uma dor de cabeça. Falei, que é isso, né? Do nada, gente, do nada, você tá ali sentado, começou a doer. Aí eu falei assim, mentalizei exatamente isso. Minha energia é só minha e de mais ninguém. Eu fecho minha alma, meu corpo e meu espírito. A dor de cabeça passou imediatamente. Foi como tirar assim com a mão. Eu falei assim, mas eu não estou sentindo, eu estou sentindo mais. Então, né, não é meu. Outra coisa que eu mentalizo quando eu estou aqui, no centro. Eu deixo aqui tudo que não é divino para ser transmutado e volta para mim como energia divina. Isso eu só falo aqui, tá? Eu deixo aqui tudo que não é divino e volta para mim de forma transformada. E aí você pode adaptar do jeito que você quiser, da
Tá sem som. Vê se voltou aí. Voltou? Voltou. Ótimo. Voltou. Então, essa escala é quando eu estou vibrando em sentimento de raiva, culpa, medo, mais baixo eu estou nessa escala. Através de pêndulo, se você colocar o pêndulo nessa escala, você consegue também se medir. Você consegue ver ali em qual vibração que você está. Você pode ir elevando ela. Como? Quanto mais consciência eu tenho, quanto mais emoções positivas eu emano, mais eu vou subindo nessa escala. Então, mais eu vou subindo também aqui nos meus chakras. Então, quanto mais baixo eu estou vibrando, mais eu estou nos meus chakras. Por quê? Os nossos chakras, eles são divididos. Aqueles que são mais terrenos e aqueles que são mais elevados. Então, a partir do nosso coronário, do cardíaco, eu já estou elevando para baixo, eu estou conectado mais ao material. Quanto mais eu subo, mais espiritual eu estou. Então, quanto mais eu estou vibrando em sentimentos materiais, culpa, medo, raiva, etc., mais eu estou conectado aqui com esse plano. Quanto mais eu elevo a minha vibração, os meus sentimentos, as minhas emoções, mais eu subo nessa escala. Como que eu faço isso? Meditação, consciência, reforma íntima, mais eu consigo elevar essa vibração. Inclusive, tem músicas no YouTube que coloca quantas frequências para ajudar a chegar lá. Exatamente, é uma forma da gente também estar nos protegendo. Como que a gente pode, então, fazer a ativação de tudo isso que eu falei para vocês até aqui? Através de visualizações, né? Eu visualizo campos mesmo de proteção. Às vezes, quando e aí eu fico só pelo som do microfone. Então eu bato, dou 3 batidas no timo e digo ativar sono reparador agora, ativar sono reparador mente, ativar sono reparador agora, timo, ativar sono reparador agora. Você pode fazer isso com qualquer coisa. Como que eu uso também? Quando eu estou doente, às vezes eu sou igual eu estava gripada, a minha garganta estava doendo. Então eu batia na garganta e falava assim: células da minha garganta, reparar agora, restaurar a minha saúde agora. É como se você estivesse dando ordens para suas células. Funciona. Se você acreditar.
pessoal fica só pelo microfone. Então, você pode adaptar o seu jeito. Não tem um jeito certo. O seu jeito é o jeito certo, desde que você acredite nele. Porque não adianta nada ficar passando esse monte de coisa que eles não acreditam em nada. Toda balela. Eles estão pedindo porque eles não ouviram a técnica do exercício. Não, eu ainda não comecei. Faz a técnica de novo. Não, de você ativar. Do timo você pode bater na fonte e falar, ativar sono reparador agora. Corpo, ativar sono reparador agora. E você fala quantas vezes até você sentir que foi. Você vai dando comando, né? Por exemplo, você está com dor dor de cabeça, por exemplo. Células, reparar agora, restaurar a saúde imediatamente. Você dá o comando. Pode demorar uns minutos, pode demorar 1 hora, né? Porque também, às vezes, exige aí uma parte física e tal, mas funciona. Se você acreditar, funciona. Células do meu corpo, ativar sono reparador agora. Células do meu corpo, restaurar a minha saúde agora. E sempre positivo. Viu? Vocês não vêm me fazer um negócio. Vocês não vêm fazer um negócio e põe um não na história, não. É sempre pro positivo. Tipo assim, ó. Você tá com dor de cabeça. Corpo, não quero sentir dor de cabeça. Não faz isso não, gente. É sempre pensando e mentalizando na saúde. O meu corpo está saudável. O meu corpo é saudável. Eu estou saudável e eu sou saudável. Você pode bater. Esses toquinhos, eles têm até um fundo científico já explicado. Já esqueci, já, porque não foi para essa aula que eu estudei, não. Mas existe. Existe até uns pontos na face que você vai batendo. Vocês podem procurar até no YouTube, que deve ter essa explicação, que você vai dando essas batidinhas. Mas é o seu jeito. Não tem um jeito certo. Deixa eu aprender a técnica. Não, fulano, fazer do seu jeito, que se você acreditar, vai funcionar. Façam que funcione. O escudo de proteção que a gente aprendeu aqui, que é o Vanemme Pai, Vanemme Santa Joana d'Arc e Vanemme São Jorge. Adianta se eu só ficar... né? Não, né? A gente tem que ativar. E por fim, eu vou fazer com vocês um exercício para a gente finalizar, mas eu quero falar o seguinte, né, como mensagem final. Seu campo energético, ele é um tempo. Tem jeito de eu cuidar do seu tempo para você? Não tem. Então, a faxina quem faz é você, internamente para o externo. Então, de novo, não existe salvador. Você que cada um com seus BO. Os nossos BO já é pesado, cada um deu. Cuide dele com amor, consciência e disciplina espiritual. Então, o que a gente tem que entender é que nós somos um conjunto. Não adianta eu ficar trabalhando o meu espiritual a semana inteira se eu não estou trabalhando o meu físico. Se eu estou me alimentando mal, se eu estou vendo só coisa ruim na internet, se o tempo todo eu só estou absorvendo coisa ruim. Deixa de seguir página com notícia ruim, gente. Deixa de seguir gente que só fala coisa ruim. Para de assistir. Faz um detox. Faz um detox aí dos grupos que você está participando, porque isso drena a sua energia também. A gente acha que não. Você está lá em grupo que você nem olha. Tem 200 mensagens lá. Isso faz drenar a sua energia. Nós somos uma caixinha igual o Windows. Se você começar a abrir um monte de aba, chega uma hora que você trava. Então, começa resolvendo as suas tarefas para que isso não drene a sua energia. Isso também é fundamental para a sua mediunidade. Por quê? Quanto mais confusão mental eu tenho, menos eu consigo conexão ali. Quanto mais calmo, tranquilo, sereno, quanto menos coisas eu tenho dentro da minha mente, mais eu consigo a conexão com o espiritual. O que o Taqueiro já nos disse?
que a ferramenta precisa estar boa para eles usarem. Quem que amola a ferramenta? É eles? Não, é eu. É eu que amolo a ferramenta. A ferramenta é meu corpo que eu coloco à disposição deles. Mas se eu não estou com o meu corpo preparado, como é que eles vão usar? Não tem como. Então, as pequenas tarefas do nosso dia a dia também, por exemplo, levar uma roupa na costureira. Você olha para aquele trem lá, tem 200 anos que está lá para você levar e você não leva. Aí você passa e você fala assim, amanhã eu vou levar. Aí você passa de novo, amanhã eu levo. Não, amanhã eu levo. E nunca leva. Aí o que que acontece? Aquilo ali está drenando sua energia. Aos poucos. E não é só isso. Tem várias coisas que a gente fica procrastinando. Não, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou fazer. E isso vai acumulando coisas em você que vai fazendo com que você não fique totalmente disponível depois para o trabalho. O que é a forma que a gente tem de trabalhar ali mais serenamente? Quando o seu mental está tranquilo. Se você está um turbilhão de emoção. Por que que o Taqueiro agora começou, o Graciliano pediu para a gente chegar a 10 minutos e dar uma respirada, uma relaxada? Porque você chega na correria do dia, a Maria cheia de graça, e já começa a trabalhar, você não para nem para controlar a sua respiração. Você já chega no trabalho acelerado. Quem é a boa ferramenta? Quem que amola a ferramenta? Somos nós. Então, a gente também tem que ter essa consciência de que, ao alinhar, quanto mais eu estou tranquilo, quanto mais eu estou sereno, mais esses espíritos vão se aproximar de forma que eu sou mais contribuição para eles. Então, não adianta nada eu ficar todo agitado, né? Então, agora eu vou fazer uma coisa. Estão me pedindo para falar aqui. Quando a gente tem muita influência dos espíritos, principalmente através dos nossos vícios, eles vão bombardeando nosso campo de proteção, nosso campo áurico. E ele vai formando buracos mesmo nessa proteção espiritual que a gente tem. E o que que acontece? Se a gente não fizer essa limpeza, se a gente não tomar paz, se a gente não cuidar dos nossos hábitos, elas vão ficando cada vez maiores. Ficam buracos mesmo, buracos na nossa áurea, no nosso campo energético. E cada vez mais esses buracos facilitam o quê? A obsessão, a entrada de espíritos ruins. Então, de novo, gente, quem que é responsável pela nossa mediunidade, pela nossa psique? Somos nós. E a reforma íntima, ela é fundamental para isso, se autoconhecer. Se você não se conhecer, não vai rolar. Então, eu vou pedir para vocês agora fechar, para a gente fazer um exercício aí para a proteção de vocês mesmo. Deixa só o boletim. Quero que vocês fechem os olhos, então. Se concentrem na sua respiração. Vai trazendo presença. Tudo que você passou durante o dia, vai trazendo agora na sua mente. Desde a hora que você acordou, o que que você fez? O que que você comeu? Quem estava com você? Depois do almoço, quem estava com você? Você almoçou sozinho? O que que você almoçou? O que que você fez? Vai chegando, vai trazendo presença. Na parte da tarde, quem estava com você? O que que você fez? Vai chegando, chegando. Qual o caminho que você fez para chegar até aqui? E agora, totalmente conectado com o momento presente,
Eu quero que você imagine em volta de você uma luz. Essa luz é da cor que você pensou. Pode ser amarela, branca, verde, azul, dourada, prata. Imagine como se ela fizesse exatamente o desenho do seu corpo, em volta do seu corpo. E eu quero que você diga em voz alta: minha energia é só minha. E de mais ninguém. Eu fecho minha alma, meu corpo e meu espírito. Novamente, minha energia é só minha e de mais ninguém. Eu fecho minha alma, meu corpo e meu espírito. Mais uma vez, minha energia é só minha e de mais ninguém. Eu fecho minha alma, meu corpo e meu espírito. E agora vocês visualizam mais uma vez essa luz ganhando até mais força depois que vocês falaram isso. Ela se expande. E se ainda tiver algum resquício de alguma coisa que está te incomodando, fala em voz alta: eu deixo aqui tudo que não é divino para ser transmutado e volta para mim em forma de luz. Respira fundo e sente mesmo isso acontecendo. Sente até saindo de você essa energia ruim, talvez um peso, um sentimento, uma emoção. Sente sair até às vezes de alguma parte do seu corpo, talvez do peito ou da cabeça. Você vê isso saindo mesmo. E deixa mesmo aqui para ser transmutado. Porque aqui é o lugar. E sinta que isso volta para você em forma de energia pura, em forma de luz pura. Para finalizar, bata no peito e diga: valei-me, Pai. Valei-me, Santa Joana d'Arc. Valei-me, São Jorge. Pode ir voltando, sentindo novamente seu corpo. E aí, como vocês sentiram? Deu uma melhoradinha? Eu tava até água no zóio. Cachoeirinho, né? Alguns, eu vi que você bocejou bastante, então significa que alguma coisa está no seu campo aí. Então, é bom mentalizar essa limpeza. Alguém tem alguma dúvida? Acho que dá tempo aí de uns 5 minutinhos para a gente encerrar. Ó, a outra tá olhando aqui, só porque vai me dar cara. É rapidinho, só queria comentar aquele caso de vampirismo. De vampirismo que você comentou, Júnior, do rapaz que até suicidou. Quando eu ingressei na casa, pedindo socorro pela minha dependência química, eu também tinha uma dependência que eu carregava comigo, que era sexual. Eu não praticava, mas eu via muita pornografia. Muita, muita, muita. Eu mesmo procurava site, eu mesmo procurava. E eu sempre tinha pesadelos de que estava acontecendo comigo. E isso eu poderia esperar que era constante.
E dia menos dias eu recaía de novo no vício. Então, quando eu procurei a casa, eu tentei segurar isso. Falei, não vai voltar a acontecer, eu não vou ter esse tipo de sonho, porque quando eu comecei a trabalhar na casa, lá na sustentação, eu deletei todos os sites, toda mensagem que eu recebia de cunho sexual de um primo mais perturbado que eu que mandava, eu deletava, nem abria. É o que eu faço até hoje. Vem que eu vejo que eu nem abro, eu apago. E eu comecei na casa. E quando eu comecei a sentir firmeza que aqui eu ia conseguir, como eu estou conseguindo, os sonhos começaram a vir de forma intensa. Intensa, intensa, de me causar até, de eu acordar até com espasmos no corpo. E eu falei, se eu não vou dar conta de lidar com isso sozinha, eu tenho que pedir ajuda. E para quem que eu vou pedir ajuda? Para a casa que eu estou. Porque isso não é meu. Tá certo que eu criei esse vampirismo para mim. Fui eu que criei. E eu não estava dando conta sozinha de desvencilhar aquilo. Se eu deixasse acontecer, ficasse no silêncio, eu ia voltar. Eu ia ter recaída para droga. Porque era assim que acontecia. E um dia eu cheguei num acolhimento fraterno, estava trabalhando na sustentação. Falei, Armanda, tem um BO para você. Eu preciso conversar com você. E eu expus para ele a verdade. Falei, olha, é isso, isso, isso. Ele carinhosamente preparou água, me ensinou oração, preparou o que eu tive que fazer antes de dormir. E você não está sozinha. E era água preparada que virava medicação em cima de garrafas e garrafas, era oração. Eu vou te falar uma coisa, como diz você, tirou com a mão. E ele falava para mim, você acordou, você sonhou, você me manda mensagem. Deu ruim, deu bom, que eu vou te ajudar nas vibrações. Cara, eu tive esse tipo de sonho. Eu nunca mais me permiti nem pensamento, quando você está em casa de bobeira, entrar um pensamento desse, porque eu sei que eu sou assim, um imã para puxar isso. Porque o meio que eu vivi me proporcionou coisas que eu não queria ter conhecimento. O mundo que eu vivi me abriu uma visão que eu não queria ter. E eu estou querendo fechar, eu estou querendo apagar isso. E eu rezo muito, eu falo assim, Deus, não deixa eu lembrar certas coisas. Tia, eu quero até Alzheimer nessa parte, eu quero até um Alzheimer severo. Eu não quero lembrar as trincheiras que eu andei. Mas o que eu me proponho para mim todo dia, quando eu acordo, é ter pensamentos bons, 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 bons. Porque eu sei que o pensamento me acarretou. Eu sei como eu me obsediei, como eu trouxe amigos do meu lado. Então, assim, é um trabalho difícil, mas não é impossível. E às vezes, Michele, quantas encarnações você tentou e não deu conta, e agora você já está com todo esse auxílio, todo esse amparo, e vai conseguir sim, não vai conseguir, você já conseguiu. Eu sou resistente, né? Eu já venho de lambança de muitas encarnações. Eu venho fazendo uma carreira de melé. Então, se não for nessa, vocês não sortem da feira de mim, não. Não solta. Se eu tô sã hoje, eu sei vocês. A casa me ajudou muito. Obrigada. Imagina. Alguém mais tem alguma pergunta? Todo mundo entendeu tudo que eu expliquei? Mentira. Ai, gente. Então, tá, deixa eu ver se tem algum aqui não. Vocês estão tímidos ou vocês não querem falar, né? Não, você foi clara. Não, mas já respondeu também a... Já respondeu também as perguntas que estavam no grupo, então também acredito que facilitou. Eu acho que aqui só tem boa noite e deu tudo falando. Foi muito esclarecedor. O pessoal do online tem alguma dúvida, senão a gente também já vai encerrar. Se também depois ficar alguma dúvida, gente, vocês põem lá no grupo, tá? Que às vezes pode vir alguma coisa. Isso que a Michele falou também, trouxe, é uma parte muito importante. Quando a gente vai dormir, a gente tem que dar ordem também, viu? Para onde o nosso espírito quer ir, porque o nosso espírito sai vagando por aí. E aí, às vezes, se a gente não dá ordem, ele vai para onde não deve. Então, peça para o seu
guia espiritual te levar para campos espirituais, ou para cura, ou para estudo, ou para palestras, enfim. Peça para ele te levar e te encaminhar, porque se você não der ordem também, você tem livre-arbítrio. Eles não podem simplesmente pegar na sua mão e te levar. Você precisa falar para onde você quer ir. Eu quero ir para tal lugar. Porque se você não falar, você vai para onde não deve. Então, isso que a Aniceto trouxe é muito importante. A gente tem que falar, olha, o meu mentor me leva para campos espirituais de cura e me encaminha de estudo, porque senão você vai ficar vagueando mesmo. E aí você vai, às vezes, para lugares que você não quer ir, e aí depois acorda com esses sonhos. Eu achei interessante hoje, a minha mãe acordou hoje, pé da vida. Aí ela estava em Marimbondi. E aí ela falou assim, nossa, essa noite arrumei uma sonhação, que não sei o quê. Aí eu falei assim, tá tudo explicado, né? Deve ter sonhado com alguma coisa. Gente, isso influencia sim na sua psique até durante o dia. Aquilo que você sonha, parece que a impressão, ela fica com você o dia inteiro. Se você não dá um jeito ali de mentalizar, meu Deus, aquilo fica o dia inteiro impregnado. Você fica lembrando daquele sonho, lembrando. Então tem que... Não, não. Então a gente tem que pedir mesmo para ser cuidado mesmo pela espiritualidade. Isso é muito importante. Finish. Muito obrigada, então, pela atenção. A próxima aula é comigo de novo. E a próxima a gente vai falar de um assunto muito interessante também, que é as raças adâmicas, né? As 6 raças que a gente tem, 7, enfim. Depende da literatura. Mas é um assunto muito bom, gente, e eu adorei esse assunto. Então, venham para a próxima aula, vai ser ótimo também. Gente, um abraço para vocês. Eu que agradeço, galera. Obrigada. Não, sem falar de não. Você veio para apoiar.